Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus por esta música lindíssima, mas muito mais do que linda, inspiradíssima. Essa canção que é uma palavra de Deus para cada um de nós. Que profecia Deus falando conosco, né? E nessa canção Deus também está falando com você, te dando as diretrizes para a sua vida. Depois no final, se pudermos cantar de novo, tá bom, Ana Lúcia? Muito, tá lá muito no YouTube, lindo. viu? Ana Lúcia CN, o povo vai procurar, né? Muito lindo. E qual o nome? Quem não adorar não vai aguentar. Olha aí. Quem não adorar não vai aguentar. Verdade. Lucas capítulo 6, versículos do 43 ao 45. Assim nos diz a palavra de Deus. Vou até marcar aqui na minha Bíblia também, que eu gosto de deixar marcadinho, como muitas pessoas fazem. Gosto de colocar a data, né? Hoje dia 10 de novembro de 2023. A palavra do Senhor nos diz assim: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Cada árvore se reconhece pelo seu fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de urtigas. Quem é bom tira coisas boas do tesouro do seu coração, que é bom. Mas quem é mau tira coisas más do seu tesouro, que é mau. Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como a minha vida ficou mais fácil depois que eu entendi esta palavra. Porque também tem uma palavra na Sagrada Escritura que diz assim: não julgueis. Como é que você não vai julgar? Porque cada vez que você faz um discernimento, o discernimento é um julgamento. Porque o discernimento é uma escolha. E toda escolha comporta um juízo, um julgamento, uma seleção. Então, você tem 2 pretendentes para namorar você. Você vai precisar fazer um julgamento. Vai ter que olhar uma proposta, a outra proposta, pesar os prós, pesar os contras e fazer uma escolha. E a escolha que você faz, querendo ou não, descarta uma possibilidade. Quando nós encontramos uma pessoa, mesmo que a gente não queira, imediatamente a gente forma um juízo a respeito da pessoa. Você sabia? Estudos mostram que em menos de 15 segundos a gente já tem uma ideia sobre a pessoa. Passou. Então, às vezes a gente não sabe por que aquela pessoa ficou antipática a nós, né? Eu não fiz nada, a pessoa está antipática a mim. Talvez você não tenha percebido, mas naqueles primeiros 15 segundos de contato, foi uma palavra ríspida que você disse, ou tratou mal alguém na frente da pessoa, ou chegou com aquela cara amarrotada de mau humor, né? E a pessoa fez um julgamento a seu respeito. E às vezes demora, viu, para desconstruir esse julgamento. Mas a palavra de Deus, que diz para a gente não julgar, acaba de nos dar aqui um critério de julgamento. Porque isso aqui é um critério de julgamento. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Cada árvore se reconhece pelo seu fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de urtigas. Quem é bom tira coisas boas do seu coração, que é bom. Quem é mau tira coisas más do seu tesouro, que é mau. Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. E quando eu entendi esta palavra, eu também fui entendendo quais eram aquelas pessoas que dava para eu conviver de uma forma amistosa, fraterna, que é diferente daquelas pessoas que a gente convive por caridade, que a gente tolera, que a gente tem paciência com a pessoa, mas que não dá para chamar de amigo, porque a pessoa está numa estrada ruim,
está com o coração ruim, está com o coração estragado. E quando a gente percebe isso, olha, a gente se poupa de muitos danos e de muitos problemas desnecessários. Não é julgar a pessoa pela aparência, nem é julgar o coração da pessoa, porque você não sabe o que ela passou na vida. Eu não vou julgar uma pessoa. Qual é o problema de julgar? É julgar com a intenção de condenar, de enviar a pessoa para a destruição, para o inferno, para a morte. O problema não é julgar. O problema é julgar de maneira envenenada, tendo em vista a destruição da pessoa. Mesmo um assassino condenado, com crimes comprovados, eu não vou julgar essa pessoa, eu não sei o que ela enfrentou na vida. Eu não sei se é maldade ou se é doença. Como nós também não podemos julgar uma pessoa que tira a própria vida, que comete suicídio. Alguém a ponto de dizer um covarde. Você não estava na pele da pessoa, você não sabe o que ela estava vivendo, como é que você vai julgar? Só Deus pode julgar o indivíduo, o seu coração. Mas então, Márcio? Mas nós podemos julgar as atitudes. Nós não vamos qualificar a pessoa simplesmente como boa ou ruim, mas o momento que ela está vivendo a gente consegue identificar se é um momento bom, se é um momento ruim, se ela está com o coração naquele momento estragado ou não. E por que não pode julgar se você está vendo pelos resultados que a pessoa está podre por dentro? Porque no momento em que você julga, Deus pode ter transformado a vida dessa pessoa. E você pode tomar por má, por ruim, uma pessoa que já não é mais. Todo mundo Mas, tem chance, viu? oi? Todo mundo tem oportunidade de mudar. Todo mundo tem oportunidade de mudar. E poderoso é o nosso Deus para converter a todos ao céu. É converter ao céu, é converter a Ele, o Senhor. Então, eu não sou o julgador do meu irmão. Tinha um frei que ele vivia algo parecido com o que a gente vive aqui na Canção Nova. Porque nas ordens religiosas, nas congregações, eles vivem de uma forma muito parecida com a que a gente vive aqui na Canção Nova. Porque nós vivemos 24 horas por dia aqui dentro. Nós conhecemos as pessoas, as qualidades, os defeitos. A gente sabe quem tenta enganar, a gente sabe quem é sincero ao extremo, né? São os dois extremos, né? A gente conhece o super sincero e conhece o escorregadio, né? E dentro dessa escala aí estamos nós também, viu? A gente sabe quem é cada um aqui dentro, porque a gente convive como uma família conhece os seus filhos, como um filho conhece o seu pai, a sua mãe, nós nos conhecemos aqui uns aos outros. E esse monge, esse frei, tinha pavor de um outro colega dele, julgava o homem, julgava, detestava. E esse frei que ele detestava, viveu uma experiência que o levou à morte, uma fatalidade. E Deus aproveitou que o frei que julgava estava em oração e mandou um anjo levar a alma do falecido lá diante dele. Pegou pelo topete, levou lá e disse: Nosso Senhor mandou te trazer aqui a alma do seu irmão que você sempre julgou. Ele disse que é você quem vai determinar o que é para fazer com ela. É para levar para o inferno? Ou ele pode entrar no céu? Julgue agora. Disse que o frei caiu num choro descontrolado. E entendeu a gravidade do que ele estava fazendo e pediu perdão a Deus. Muitas vezes se penitenciou por julgar as pessoas. O julgamento, meus queridos, só cabe a Deus, mas as situações nós precisamos julgar. Se uma pessoa está sempre fazendo maldade, no mínimo ela está vivendo um momento estragado da vida dela. E a chance de você ser prejudicado por ela é grande. Então você não julga para condenar, mas você julga situações para você se proteger, para você ter discernimento, para você ter juízo. Se você está vendo uma pessoa fazendo fofoca de todo mundo, é muita falta de inteligência
Se, não é? Porque você não vai fazer isso. Se você contar situações secretas, particulares, para a pessoa pensando, ela faz fofoca de todo mundo, mas de mim não. Sério mesmo que você pensa assim? Não é possível que você pense uma coisa dessa. Então, para que esse julgamento das situações? Para você se proteger. Quando eu vejo uma pessoa falando muito mal das outras, fala mal de uma e fala mal da outra, fala mal de uma e fala mal da outra, eu já penso logo, eu vou ficar esperto, porque a hora que eu sair, eu vou ser o assunto. Se fala mal dos outros, para mim, vai falar mal de mim para os outros. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. A sermos prudentes e a entender que a pessoa age conforme o coração dela. Então nós precisamos curar o nosso coração. Não é uma situação determinista. Aquele ali não presta e vai para o inferno, aquele ali é bonzinho e vai para o céu. Quem está de pé, tome cuidado para não cair. E o Senhor, inclusive, diz isso desde o Antigo Testamento. Que se uma pessoa for boa a vida inteira, mas no final da vida ela se desencaminhar, se tornar rebelde a Deus e escolher ir na contramão do que Deus lhe pede, mesmo ela tendo vivido uma boa parte da sua vida bem, ela se perde e vai ter que responder por essa decisão de se revoltar contra Deus, contra o céu e de caminhar em direção ao inferno. E diz lá desde o Antigo Testamento que se uma pessoa foi atrapalhada a vida inteira, fez besteira, cometeu pecado, mas ela se arrepende sinceramente, ela será salva. Inclusive nessa passagem se fala de vida e de morte. Ela será salva da morte, o Senhor a poupará, inclusive da morte física, porque ela abandonou o erro, ela abandonou o mal e ela se voltou para o Senhor. Então veja, nós precisamos curar o nosso coração, porque é do nosso coração que sai o que presta e que sai o que não presta. E um coração estragado produz coisas ruins. O coração estragado é um ambiente contaminado que apodrece a vida toda da gente. Às vezes nós ficamos chateados e nós ficamos tristes pelas coisas que nós deixamos entrar no nosso coração e sufocar a presença de Deus. Que tem coisa que nós deixamos entrar em nós e nos estragar. Aquela palavra indecente, critiquenta, sabe? Mordaz. Tem palavra que morde. Você sabia disso? Tem palavra que arranca pedaços. E a gente dá ouvidos para a palavra. Você sabe que a pessoa está falando para machucar você e você está lá de coração aberto escutando. A gente tem que parar de ser bobo. A gente tem que buscar a cura interior, mas a gente também tem que aprender com Deus a não nos expormos a feridas desnecessárias. A gente deixa entrar tristeza no nosso coração através de algumas reportagens que a gente se permite assistir. Eu sei que com essa guerra que está tendo lá em Israel e Palestina, anda correndo aí um vídeo com coisas assim, trágicas, terríveis, e muita gente assistindo. Gente, eu não preciso ver um ato de tortura e de terrorismo para eu saber o que está acontecendo lá. Diz que teve gente que passou mal, que precisou de socorro médico por ter assistido aquilo. E aí eu vou procurar um negócio desse e assistir. Aí depois a pessoa não sabe por que está abatida, por que está deprimida, por que está doente, porque começou a pensar assim, o ser humano não presta, ou esse mundo é ruim, por causa das coisas que a gente vai deixando entrar dentro de nós. Ah, Márcio, não saber a alienação. Não, não é alienação. A gente sabe o que está acontecendo lá. Isso entristece a gente, faz parte das nossas orações, mas a gente não precisa revirar a lata do lixo para encontrar aquilo que tem de pior e trazer para dentro da nossa alma. Tem gente que vai indo até mais ou menos bem, aí está tendo seu namoro, está quase noivo, noiva, o relacionamento vai indo direitinho, né? Aí tomam fora do namorado, tomam fora da namorada, aí vai procurar aquelas músicas que normalmente ele nem escuta, música de fossa. Porque é o que combina com o momento que ele está vivendo. Não é que combina com o momento que você está vivendo.
Isso daí é a pá de cal em cima de você, para destruir você. Então, nós deixamos que certas coisas entrem em nós. Ficamos chateados, ficamos tristes por causa dessas coisas que nós deixamos entrar no nosso coração e que sufocam a presença de Deus. Eu já disse isso aqui uma vez no Sorrindo para a Vida, eu repito a você, está cada vez mais complicado nós assistirmos certos filmes, certas séries. Você vai perguntar, mas Márcio, são apenas ficção, mas que contam uma história triste, que sufocam a presença de Deus dentro de nós e que vai plantando na nossa alma a superstição, a descrença, o ateísmo. Quantos filmes e séries o tempo inteiro desmerecendo a imagem de Deus, desmerecendo os cristãos, desmerecendo a fé. Difícil você ver onde um padre, onde uma pessoa de fé religiosa, eu digo como a gente, não é? Não estou dizendo da freira, do monge. Pessoas que têm uma religião, ocupem um papel positivo bom. Na maioria aparecem como pessoas assim alienadas, caretas, ridículas. E a gente assiste essas coisas que vão minando a fé da gente e vão incutindo na nossa cabeça uma ideia de quem está com Deus é uma pessoa fora da realidade. Pelo contrário, é Deus quem nos põe na realidade. Quando você tem o seu encontro pessoal com Jesus, você cresce, você é esticado, porque o seu coração vai para o céu, mas os seus pés continuam. Você, pés na terra, pés no chão e coração em Deus. Nada faz a gente ter mais os pés no chão na realidade do que o nosso encontro pessoal com Jesus. Inclusive, muitos de nós acordamos para a vida e nos despertamos para a necessidade das outras pessoas. Descobrimos que o mundo não gira em torno de nós depois que a gente teve um encontro pessoal com Jesus. Então, quando alguém diz assim, a religião aliena as pessoas. A religião não. As concepções erradas que uma pessoa tem da religião. Gente que se esconde atrás da religião para fugir da vida. Isso tem. Mas se não tivesse a religião, ela ia se esconder atrás de alguma outra coisa. Talvez atrás do álcool, talvez atrás das drogas. Não é? Tem um desses filósofos que diz que a religião é o ópio do povo. Mentira! A religião não é o ópio do povo. Existe um povo que está procurando alguma coisa com a qual se entorpecer. Aí ou busca o álcool, ou busca as drogas, ou busca os esportes radicais. Porque o esporte radical é uma coisa legal quando você faz com segurança e tudo mais. Mas tem gente que vai lá não é por causa do esporte, é por causa das descargas de adrenalina. A pessoa precisa produzir um certo tipo de química natural, porque senão ela não se sente viva. Isso aí está errado. Isso aí é ruim. Não enfrenta a verdade. Não enfrenta. Busca alguma realização, um gosto na vida, através desses golpes, sabe, emocionais, que vêm através de químicos. Às vezes uma química natural produzida pelo próprio corpo. E às vezes por causa de drogas que são ingeridas. E da mesma maneira tem gente que se esconde atrás da religião. Não é? Mas a religião não é o ópio do povo, não. Nada abre mais os olhos de uma pessoa do que quando ela vive de uma forma boa a sua fé. E aí vem a palavra de Deus e nos diz isso de uma maneira espetacular nesta manhã. A árvore boa, não existe árvore boa que dê frutos ruins. Você conhece a pessoa por aquilo que ela produz. Nem árvore ruim que dê frutos bons. Cada árvore se reconhece pelo seu fruto. E a boca fala do que o coração está cheio. Porque as palavras são os frutos do coração. Olha o que essa palavra está nos ensinando. Nós somos bons quando nós temos as nossas raízes em Deus. Por que curar o coração? Porque senão nós vamos ter as nossas raízes em terreno contaminado. Tem lugar onde você não pode plantar essa árvore, porque o lugar está contaminado. O fruto vai estar contaminado.
Aí você acha que está comendo vida e você está comendo doença. E por que que aquela árvore produziu um fruto contaminado? Porque as raízes dela estão em solo contaminado. Não é porque a árvore é má, mas a sua raiz está aprofundada num terreno contaminado, envenenado. Nós somos bons quando nós temos as nossas raízes em Deus. Deus nos fez com raiz. Só que diferente das árvores, as nossas raízes estão em nosso coração. As árvores têm as raízes nos pés. O ser humano tem as raízes no coração. Qual é a sua raiz? É o seu coração. Tanto que quando a gente fala da raiz que é a nossa família, é por causa das relações afetivas que a gente tem. Quando uma criança é adotada muito cedo, pequenininha, e pergunta quais são as suas raízes, ela não fala dos pais biológicos, às vezes ela nem conhece. As raízes desta pessoa estão na família que a criou, no pai, na mãe, nas experiências boas ou negativas que ela viveu, nas vitórias que dentro daquele lar ela conquistou, nas lágrimas que junto com seus entes queridos ela derramou, não é? Nosso coração, no nosso coração estão as nossas raízes. Então, quando o nosso coração está em Deus, nós produzimos coisas boas. Quem tem o seu coração... Para que a gente reza? Para manter o nosso coração em Deus. Porque se você é uma pessoa de oração, sem perceber você faz o bem. Sem perceber você julga de maneira adequada. Não para o malefício da outra pessoa, mas para o bem, até de quem vem contra você. Você se protege de situações que seriam danosas para a sua alma e até para o seu corpo. Porque a oração faz isso com a gente. Quando o nosso coração está em Deus, as nossas palavras são boas. E os nossos gestos são melhores ainda. A gente tem discernimento, nosso bom senso fica apurado. Sempre aparece uma palavra gentil para nós aconselharmos quem precisa na hora da necessidade. Agora, na medida em que nós nos afastamos de Deus, nós vamos cada vez mais fazendo besteira. Não é tudo de uma vez não, é progressivo, é gradativo. Eu não sei se você percebeu no testemunho que nós escutamos, mas ele contou até quando eles estavam naquela busca desenfreada pelo ocultismo para ver se conseguia resolver a situação da mãe daquela maneira, e quando não conseguia eles iam para coisas mais graves, mais profundas, mais vezes. No testemunho dele, ele dizia que o pai foi para poder buscar isso e cada vez mais pediam a presença deles lá. É um fosso sem fundo, gente. Em falsas doutrinas, em falsas espiritualidades, mas em todo e qualquer tipo de tentação que aparece na nossa vida. Quando nós vamos nos afastando de Deus, à medida que nós vamos nos afastando de Deus, a nossa vida vai se agravando. E nós vamos errando com mais seriedade, vamos fazendo mais besteira. Então, pessoa boa fala coisas boas e faz coisas boas. Como é que você sabe que uma pessoa tem bom coração? Pelas coisas que ela diz e pelas coisas que ela faz. Ela é bondosa nas atitudes e é bondosa nas palavras. A nossa língua é um medidor da qualidade de vida da nossa alma. Olha, quando eu estou com gente que eu conheço, que eu confio e que eu fico à vontade, eu me solto. Eu falo. A Paula conversa comigo bastante e a gente fala muito. Ela fala bem também, eu também falo bastante. Porque nós temos liberdade. Porque nós sabemos com quem nós estamos conversando. Agora, quando eu topo com uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei quais são as intenções que essa pessoa traz, eu falo pouquíssimo. Eu quase não falo. Eu já vi algumas pessoas se espantarem quando alguém diz assim, não, o Márcio fala muito. A pessoa, nossa, ele fala muito? Porque não é a experiência dela comigo. Porque nós não temos intimidade, eu não conheço a pessoa.
E quando eu não conheço, em vez de eu falar, eu permito que a pessoa fale. E muitas vezes eu, inclusive, puxo a língua dela. Porque é assim que você sabe o que a pessoa tem dentro. Porque a boca fala do que o coração está cheio. A nossa língua é um medidor da qualidade de vida que nós trazemos na nossa alma. Se a gente só despeja a amargura, está ali um raio-x de como nós estamos por dentro. É um sinal de que nós estamos precisando mais de Deus, que nós estamos precisando de cura interior. Algumas pessoas que eu converso, sabe, depois de escutar como é que a pessoa está, como é que você sabe, mas como é que a pessoa está? Por aquilo que ela fala. A pessoa está triste, a pessoa está amargurada, a voz está até esganiçada, sabe, de vontade de revidar os males que acontecem com ela. O que eu vou dizer para essa pessoa? Você precisa se aproximar de Deus, precisa fazer um encontro de oração, você precisa buscar a cura interior. Gostei muito de uma vez que o Padre Rufus, exorcista, pregando aqui na Canção Nova, uma coisa que ele ensinava. Ele disse assim: olha, quando a pessoa ela tem uma contaminação espiritual diabólica, mas não é algo profundo, ele disse, só uma bênção é o suficiente. Quando a situação é mais grave, ela precisa de uma oração de libertação. Quando a situação ainda é um pouquinho mais séria, ela precisa de uma oração de exorcismo. E quando ainda é mais grave, ela precisa de um acampamento de oração. Olha a escala que ele foi fazendo. Por que um acampamento de oração? Ele explicou. Porque é como uma internação. Sabe quando a pessoa está correndo perigo de morte? E que ela precisa de um tratamento intensivo, com todos aqueles aparelhos? Ele disse, espiritualmente, é o que um retiro de fim de semana faz com a pessoa. E às vezes a gente precisa indicar para uma pessoa, ir para um encontro assim, para ela ser curada. Porque um coração curado é graça de Deus, mas também é uma conquista. Às vezes a gente pensa que um coração curado é só graça de Deus. Tem que ter a nossa cooperação, tem que ter em nós a disposição de rezar, tem que ter em nós a disposição de ouvir a palavra de Deus. Ai de mim se eu não ouvir a palavra de Deus. Mas há tantos anos você prega a palavra do Senhor, mas ai de mim se eu não escutar a palavra do Senhor para a minha vida também, porque ela é uma fonte de cura, de força e de saúde para mim. E um coração curado é também um coração esperto, um coração atento, um coração treinado para ficar só com o que é bom. Eu fui treinando o meu coração para ficar só com o que é bom, a não ficar carregando lixo para dentro da minha alma. A recompensa de um coração curado, está guardando isso aí? Isso aqui, olha, é um segredo de sabedoria. A recompensa de um coração curado é que ele se torna mestre em rejeitar o que não presta e ele descobre rapidamente o que é bom. Coração curado, ele não fica na dúvida, ele vê o que é bom e ele pega rapidinho, e aquilo que não presta ele deixa passar. Olha, um coração curado é mestre na arte de deixar para lá, de deixar passar. Um dia eu fiz aqui essa comparação e eu refaço essa comparação agora. O coração mau está para a mosca, como o coração bom está para a abelha. Que tipo de coração será que eu tenho, hein? Que tipo de coração será que você tem? Repito, o coração mau está para a mosca, assim como o coração bom está para a abelha. Se você soltar uma mosca no jardim, ela vai procurar até achar algo, que eu não vou nem falar, porque tem gente tomando café da manhã, em Portugal o povo está almoçando, e no Japão o povo está jantando, né? Então nem vou falar, mas é um monturo lá, enquanto a mosca não acha no jardim um monte daquele negócio para ela pousar, ela não sossega. Mas se você soltar uma abelha num pântano podre, essa abelha ela vai procurar e ela não para até encontrar uma flor de onde ela retirar a doçura. Não é a situação, gente, é a pessoa.
Tem gente que tira suco de situações de extrema aflição. Tem gente que transforma aquele momento de crise, de aflição, em alimento, e a pessoa cresce e ela faz com que a crise se torne para ela o melhor momento da vida. E tem gente que na mesma crise, na mesma situação, se despedaça e afunda. Cada um age conforme a sua natureza. Ah, Márcio, eu queria ter essa natureza, sabe, proativa. Tenha, não queira não, tenha. Ah, mas é que eu não sou assim. Você não é assim, então seja. Sabe, gente, nós não sei quem que botou na nossa cabeça que a gente nasceu pronto. Deus te deu toda a liberdade para você ser quem você quiser ser. Então seja essa pessoa, tenha essa natureza. Cure o seu coração ferido e machucado. Cada um age segundo a sua natureza. E sem Deus, eu preciso dizer para você que nós vamos viver uma natureza corrompida e estragada. Tem gente que num dia de alegria, num dia de festa, está sempre procurando motivo para ficar triste. Você já viu? Enquanto uma pessoa boa, ela não sossega enquanto ela não encontrar um motivo para se animar. É bem assim. Agora, se a pessoa tem um coração estragado e é do tipo que num dia de festa arruma motivo para ficar triste, quando ela encontra uma pessoa boa, ela não sossega enquanto não acha um defeito. Tem gente que diz assim: eu não gosto do fulano e eu não sei porquê, não sei explicar. Às vezes é porque ele é bom. E a implicância está por ainda não terem achado um defeito onde pousar, igual a mosca. Fica irritado, fica chateado. As pessoas dizem: mas ele é tão bom. Talvez seja isso mesmo, é um anjinho falso, porque o coração está estragado. Ninguém é bom para ela, só se relaciona através do negativo. Suas palavras são negativas porque o seu coração está estragado. Onde eu quero pôr meu coração? Eu pergunto para você: nas coisas estragadas que me estragam ou em Deus? Essa resposta você não vai dar para mim, você vai dar para o Senhor agora, se você aceitar, se você quiser. Feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Onde eu quero pousar meu coração? Nas coisas estragadas que me estragam ou em Deus? Que tipo de pessoa eu sou? Desse tipo abelha ou desse tipo mosca? Porque gosto é assim, uns vão ao melhor, outros ao pior. Gente, não existe nada que não tenha algo bom, especialmente as pessoas. E também para cada circunstância ruim, Deus tem uma direção para nós, e isso é bom. Deus tem uma direção para você nisso que você está vivendo. Qual é a direção de Deus para você, nessa circunstância que você está enfrentando hoje? Porque essa direção é muito boa, mesmo em meio a tantas coisas negativas que você esteja vivendo. A gente precisa abandonar essa tentação de, no meio de 1000 coisas boas, achar um único defeito e ficar amargando críticas, fazendo escândalo, porque ser assim é um castigo. Coloca a mão sobre o seu peito e reza um pouquinho agora. Senhor, nós te pedimos a graça de ser diferente a partir de hoje, de não ser como aqueles que dizem assim: ah, eu sou esperto, eu sou atento, nada me escapa. Tá bom, e qual é a vantagem de você não deixar escapar lixo contaminado? Às vezes a gente pensa que está sendo esperto, que está vendo o que ninguém mais vê, mas só está se contaminando e adoecendo com o lixo alheio. Pare de pegar para você o que o outro jogou fora. Feliz é quem sabe achar qualidades no meio de defeitos, alegria no meio de tristezas. Feliz é a pessoa que não se condena a um coração doente, porque decidiu viver na maldade. Nós pedimos: vem sobre nós, Espírito Santo, para transformar o nosso coração nesta manhã. Nós queremos um coração curado, nós queremos um coração bom, capaz também de produzir coisas boas através das palavras.